Hoje quero te contar qual era a atividade de Deus antes de criar o mundo. Então não deixe de seguir o canal e de deixar um gostei para esse vídeo chegar para mais pessoas. Desde o princípio da humanidade, sempre houve perguntas que atravessam gerações: de onde viemos, quem nos criou e qual é o propósito da nossa existência. Homens e mulheres de todos os tempos buscaram respostas nas estrelas, nas filosofias, em tradições religiosas e até mesmo em teorias humanas, mas, acima de todas as vozes, existe uma verdade eterna: Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Ele não depende do tempo, não está limitado ao espaço e não foi moldado por circunstâncias antes que qualquer coisa viesse a existir. Ele já existia em plenitude. As Escrituras revelam o mistério da sarça ardente, onde Moisés, um simples pastor de ovelhas, foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito diante do fogo que ardia sem consumir a planta. Moisés sentiu o temor e a reverência diante da presença divina. Foi nesse cenário que ele ousou perguntar a Deus qual era o seu nome, e a resposta ecoou como um trovão: Eu sou o que sou. Essa declaração não se limitava a ser apenas um título, mas revelava a essência e a natureza do próprio Criador. Naquelas palavras estava contida toda a autoridade, todo o poder e toda a eternidade de Deus, que sempre existiu e sempre existirá em plenitude. Quando contemplamos a vastidão do universo, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, nossa mente humana se vê diante de um mistério incompreensível: a ideia de um Deus eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Nós, a questionar nossas próprias limitações, estamos acostumados a pensar em começo e fim, em ciclos de vida e morte, mas o Senhor está além dessas categorias. Ele é o Deus que transcende o tempo e o espaço, que não se prende às leis da física que regem nosso mundo. O salmista expressou essa realidade ao afirmar: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 902. Essa compreensão nos leva a um profundo senso de reverência e humildade diante do Criador do universo. Ao refletirmos sobre a imutabilidade de Deus, somos levados a considerar sua fidelidade ao longo da história da humanidade, enquanto impérios surgem e caem, enquanto ideologias vêm. A história do povo de Israel é um testemunho vivo desse compromisso divino. Mesmo diante das infidelidades e rebeliões do povo escolhido, Deus permaneceu fiel às suas promessas, guiando-os, protegendo-os e restaurando-os em meio às adversidades. Essa mesma fidelidade se estende até os dias atuais, onde podemos experimentar a constância do amor divino em nossas próprias vidas. Ao olharmos para trás e contemplarmos os momentos em que Deus interveio em nosso favor, podemos afirmar com convicção que Ele é verdadeiramente o mesmo ontem, hoje e para sempre. O nome de Deus sempre foi carregado de mistério e reverência para o povo de Israel. Não se tratava apenas de uma designação comum, mas de algo que transcendia o entendimento humano. Cada vez que alguém pronunciava o nome do Senhor, era como invocar sua presença poderosa e santa. Os antigos hebreus compreendiam que o nome divino não era apenas uma palavra para identificar um ser supremo, mas uma expressão da própria natureza e caráter de Deus. Cada letra, cada som ecoava a grandeza e a majestade do Criador dos céus e da terra. Era um nome que inspirava temor e adoração, pois revelava a soberania absoluta do Senhor sobre toda a criação. Dessa forma, ao mencionar o nome sagrado, os fiéis reconheciam não apenas a existência de Deus, mas sua autoridade inquestionável sobre suas vidas e sobre toda a história da humanidade. Ao meditarmos sobre a autoexistência de Deus, somos levados a um profundo mergulho na natureza divina,
O conceito de eu sou transcende nossa compreensão finita, pois nos confronta com a realidade de um ser que não está sujeito às limitações temporais que conhecemos, enquanto nós, seres humanos, estamos presos ao fluxo do tempo, com um passado que se foi e um futuro que ainda virá. O Senhor é o eterno presente. Ele não é definido por marcos temporais ou por ciclos de vida, ele simplesmente é. Essa verdade nos desafia a repensar nossa própria existência e nos convida a contemplar a grandiosidade daquele que é antes de tudo. E, sobretudo, o eu sou não é apenas uma afirmação de existência, é uma declaração de poder, autoridade e majestade. Nele encontramos a fonte inesgotável da vida, o sustentáculo do universo e o fundamento da nossa fé. Cada vez que pronunciamos essas palavras sagradas, somos lembrados da imensidão do Criador e da nossa pequenez diante dele. A revelação do Eu Sou no Novo Testamento vai além de uma simples afirmação de existência. Cristo, o Filho de Deus, ao declarar Eu Sou, não estava apenas se identificando, mas revelando sua natureza divina e sua missão redentora. Cada vez que Jesus proclamava Eu Sou, ele estava apontando para sua unidade com o Pai e o Espírito Santo, formando a Trindade perfeita. Essa revelação transcendia as limitações humanas e apontava para a eternidade do plano divino de salvação. Em Cristo, o Eu Sou se fez carne e habitou entre nós, cumprindo as profecias antigas e inaugurando uma nova era de graça e redenção. Ao afirmar sua identidade divina, Jesus não apenas confirmava sua identidade divina, Jesus não apenas confirmava sua autoridade sobre a criação, mas também seu papel como Salvador da. Assim, a declaração do Eu Sou em Jesus Cristo ressoa como um convite à fé, à esperança e à vida eterna para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. A revelação do Eu Sou no Novo Testamento vai além de uma simples afirmação de existência. Quando Jesus proclamava Eu Sou, ele não apenas estava se identificando, mas revelando sua autoridade sobre as trevas e sobre a morte. Cada vez que as palavras Eu Sou saíam de seus lábios, um poder sobrenatural era manifestado, curas aconteciam, demônios eram expulsos e vidas eram transformadas. A presença de Cristo trazia consigo a certeza da vitória sobre o mal e a promessa da vida eterna para todos aqueles que nele crescem. Ao afirmar sua identidade divina, Jesus não apenas confirmava sua soberania sobre toda a criação, mas também seu papel como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, a declaração do Eu Sou em Jesus Cristo ressoa como um convite à fé inabalável, à esperança infindável e à redenção completa para aqueles que o seguem com todo o coração. Ao contemplarmos a imensidão dos céus estrelados, somos levados a um profundo senso de admiração e reverência diante da grandiosidade da criação divina. Cada estrela brilhante, cada constelação, cada galáxia distante nos lembra do poder criativo do Senhor, que com sua palavra deu origem a todo o universo. Os mares agitados e imponentes montanhas nos revelam a majestade e o domínio do Criador sobre as forças da natureza. Até mesmo os pequenos detalhes de uma simples flor refletem a delicadeza e o cuidado com que Deus planejou cada aspecto da vida em nosso planeta. Diante dessa maravilhosa obra de arte cósmica, somos convidados a reconhecer a assinatura divina em cada canto do universo, lembrando-nos de que nada disso surgiu por acaso, mas foi cuidadosamente projetado pelo Deus eterno, o Eu Sou, para revelar sua glória e grandeza. A soberania do Senhor se manifesta de maneira sublime em sua criação,
revelando seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Enquanto observamos a complexidade e a harmonia do universo, somos levados a reconhecer a mão cuidadosa de Deus em cada detalhe. Desde a menor partícula subatômica até os maiores corpos celestes, tudo obedece ao seu comando, à precisão matemática das leis da física. A diversidade da vida na Terra e a imensidão do cosmos testemunham a grandeza do Criador. Mesmo diante dos mistérios que a ciência busca desvendar, há sempre um limite para o conhecimento humano, um ponto em que somos confrontados com o infinito poder de Deus. Ele não apenas criou o mundo, mas também o sustenta pela força de sua palavra. Cada respiração, cada batida do coração, cada estrela que brilha no céu é mantida pela providência divina. Essa compreensão nos enche de reverência e gratidão, pois percebemos que estamos envolvidos pelo amor e cuidado do Pai Celestial. A grandiosidade da criação já seria suficiente para nos deixar em silêncio diante de Deus. Mas existe algo ainda mais impressionante: o plano da redenção. Desde os primórdios da humanidade, quando o pecado entrou no mundo e separou o homem de seu Criador, a história clamava por um Redentor. E nesse cenário de desespero e dor, a promessa da redenção ecoava como um sussurro de esperança. O mesmo Senhor que criou os céus e a terra com sua palavra poderosa, também traçou um plano de salvação para resgatar a humanidade caída. A redenção não era apenas uma possibilidade remota, mas uma certeza estabelecida desde antes da fundação do mundo e no tempo determinado por Deus. Esse plano se manifestou em Jesus Cristo, o Filho eterno, que se fez carne e habitou entre nós. Na cruz do Calvário, o Eu Sou se entregou como sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade ali. O amor divino brilhou de forma incomparável, revelando a profundidade do perdão e da graça oferecidos gratuitamente a todos que creem. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou vitorioso sobre a morte, confirmando sua identidade divina e inaugurando uma nova era de vida eterna para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Assim, a redenção não é apenas uma história antiga, é uma realidade transformadora que continua impactando vidas até os dias atuais. Cada pessoa que reconhece Cristo como Redentor experimenta a transição da morte para a vida, do pecado para a santidade, da condenação para a liberdade em Cristo. O plano divino de redenção não se limita ao passado nem ao presente. Ele se estende até a consumação final dos tempos, quando toda lágrima será enxugada e toda dor será transformada em júbilo na presença do Eu Sou. Por isso, prepare-se para a eternidade vivendo hoje com os olhos fixos no Redentor divino. Por isso, viva hoje com os olhos fixos no Eu Sou, porque somente nele há vida, somente nele há salvação, e somente nele a eternidade se transforma em esperança gloriosa. Assim, viver à luz dessa revelação é caminhar com confiança, sabendo que não estamos sozinhos.